João parou em frente à porta da unidade de cuidados intensivos do Hospital de São João no Porto. O ar cheirava a desinfetante e medo. A enfermeira consultou a lista e abanou a cabeça. Apenas familiares diretos. O coração de João parou por um segundo. Miguel, o homem com quem partilhara os últimos 5 anos, estava lá dentro, o corpo imóvel após o acidente na A1. Como é que o amor deles não valia nada perante uma lista? A mãe de Miguel, Dona Ana, aproximou-se com passos duros, o rosto marcado por noites sem dormir. Tu não tens o direito de estar aqui, João. Ele é meu filho. Pedro, o irmão mais novo, ficou atrás dela, os olhos baixos mas a postura rígida. João sentiu a bala subir. 5 anos de segredo, de encontros discretos para proteger as carreiras, de planos sussurrados à noite, e agora isto. Ele lembrou-se da primeira vez que se tinham conhecido numa conferência de engenharia em Lisboa. Miguel, com o sorriso fácil, os olhos castanhos que pareciam ver através dele, tinham conversado até de madrugada sobre projetos, sobre sonhos, sobre o futuro que pareciam possíveis longe das sombras. Agora Miguel lutava pela vida e João era um estranho. A discussão subiu de tom. João exigiu ver o médico, mas a segurança foi chamada. Ao sair para o corredor frio, as lágrimas vieram. Porque é que tinha de escolher entre o amor e a paz familiar? A família de Miguel nunca aceitara a orientação do filho. Dona Ana, católica devota, via aquilo como pecado. João, por sua vez, tinha os próprios pais em Coimbra que sabiam, mas pediam discrição para evitar mexericos na vila. Ele sentou-se num banco, o telemóvel na mão, ligando para a amiga Sofia, advogada. Preciso de ajuda. Não posso deixá-lo sozinho. As horas passaram. Notícias do médico Miguel em coma induzido, condição crítica. João voltou a tentar, mas foi barrado novamente. A raiva misturava-se com o desespero. Decidiu que não ia ficar de braços cruzados. No dia seguinte contactou Sofia para estudar o caso. Havia leis contra a discriminação, mas na prática os hospitais tinham regras internas que priorizavam a família biológica em casos de incapacidade. O preço. Expor tudo publicamente. Perder o respeito dos colegas na escola onde dava aulas de matemática. Mas o preço de não fazer nada era perder Miguel sem se despedir. João caminhou pelas ruas do Porto, a mente em turbilhão. Lembrou-se das férias no Algarve 2 anos antes, quando Miguel lhe tinha dito que queria passar a vida ao lado dele independentemente do que o mundo dissesse. Tinham passeado de mãos dadas à noite na praia, sentindo-se invencíveis. Agora aquela invencibilidade parecia uma ilusão. Em casa o apartamento vazio ecoava as memórias. A caneca preferida de Miguel ainda no lava-louça. A fotografia deles em Sintra escondida na gaveta para evitar perguntas. João sentou-se na cama e chorou sem vergonha. A culpa corroía-o. Talvez se tivessem registado a união de facto como Sofia sugerira há 1 ano, nada disto aconteceria. Mas Miguel tinha medo da reação da mãe e João tinha cedido para preservar a paz. Agora a paz custava caro. No dia seguinte Sofia chegou com uma pasta cheia de documentos. Podemos argumentar união de facto comprovada por testemunhas, fotos e contas partilhadas. O hospital não pode ignorar a lei. Mas o juiz vai decidir. João assentiu, mas por dentro questionava-se. Valia a pena arrastar a família de Miguel para um tribunal? Valia a pena o escândalo que certamente viria? Mas a imagem de Miguel sozinho na cama de hospital, sem ninguém que o amasse de verdade, deu-lhe força. Ele assinou os papéis. A batalha começava. Dona Ana ligou-lhe à noite, a voz fria. Se fizeres isto, João, nunca mais vais fazer parte da vida dele. Pedro enviou uma mensagem curta. Traidor. João desligou o telemóvel e ficou a olhar para o teto. A escolha estava feita. O amor exigia sacrifícios e ele estava disposto a pagá-los, mesmo que doesse como uma ferida aberta. A cidade do Porto dormia lá fora, mas para João o sono não veio. Apenas a determinação de lutar por aquilo que era certo aos seus olhos. João reuniu documentos, fotos, mensagens que provavam a união de facto. Encontros com testemunhas, amigos comuns que confirmavam. Mas Pedro, o irmão, traiu ao dar declaração contra, alegando que João influenciara negativamente Miguel. Pressão da família de João para desistir. O diretor da escola chamou-o para uma conversa sobre o escândalo. Comentários online quando a notícia vazou. Miguel piorava. João não dormia há dias. A amiga Sofia avisou. O processo vai ser longo, mas temos chances.
No tribunal de primeira instância o juiz ouviu as partes. Dona Ana falou com voz trêmula. O meu filho não queria isto público. João respondeu com calma mas firmeza. O amor não é menos válido porque não é reconhecido por papel. Ele descreveu os 5 anos de apoio mútuo de momentos difíceis partilhados. A família de Miguel via-o como intruso. Os seus pais em Coimbra tentaram mediá-lo. Filho, pensa bem. A família é família. Mas João via a família como algo que se constrói, não só se herda. A traição de Pedro doeu mais que tudo. Num café perto do tribunal, Pedro confrontou: tu vais destruir-nos a todos. João respondeu: eu só quero vê-lo. O preço da verdade era alto. Perdeu um colega de trabalho que parou de falar com ele. Recebeu mensagens anónimas de ódio. Mas no hospital as enfermeiras começavam a olhar para ele com pena misturada com respeito. Uma delas sussurrou-lhe um dia: eu vejo casais como o vosso aqui. É injusto. João agradeceu, mas por dentro lutava contra o cansaço. As noites eram longas. Sonhava com Miguel acordando e perguntando por ele. Acordava suado. A dúvida crescia. E se o juiz dissesse que não? E se Miguel acordasse e o rejeitasse por causa da pressão familiar? Mas o amor que sentia era mais forte que o medo. Ele continuou a lutar, recolhendo mais provas. Uma carta antiga de Miguel declarando o seu amor. Contas bancárias conjuntas. Testemunho de Sofia que os vira juntos em momentos felizes. O processo avançava devagar, mas com lógica. Cada decisão de João tinha um preço. A mãe dele chorou ao telefone. Não quero perder-te por causa disto. João consolou-a, mas não recuou. A sociedade portuguesa era progressista na lei, mas nas famílias tradicionais o peso era outro. Ele sentia-se sozinho, mas determinado. A tensão subia. O estado de Miguel estabilizou, mas ainda em coma. João pediu uma audiência urgente. Sofia preparou o argumento. O hospital deve reconhecer uniões estáveis independentemente do sexo. O juiz marcou data. João vestiu o melhor fato e foi. No corredor do tribunal encontrou Dona Ana. Os olhares cruzaram-se cheios de dor mútua. Nenhum falou. A batalha entrava numa fase decisiva. João pagava o preço da escolha todos os dias. Sono perdido, paz perdida, mas a consciência tranquila. Ele sabia que se não lutasse nunca se perdoaria. A preparação para o tribunal principal exigia mais. João reuniu depoimentos de vizinhos, de amigos, de colegas. Cada um contava uma peça da vida deles juntos. Mas a traição aprofundou-se quando um amigo comum mudou de lado por medo de represálias familiares. João confrontou-o numa rua de Lisboa. Como pudeste? O amigo baixou os olhos. A família ofereceu dinheiro para silêncio. João sentiu-se traído, mas usou a dor para fortalecer o caso. No fundo questionava a moralidade da luta. Era certo forçar uma família a aceitar o que rejeitava. Era certo expor Miguel sem ele poder decidir. As noites de insônia traziam esses dilemas. Ele andava pela marginal do Tejo pensando em tudo. Lembrou-se de quando Miguel lhe disse que o amor verdadeiro supera tudo. Agora testava essa verdade. A família de João pressionava mais. O pai veio de Coimbra para uma conversa cara a cara. Filho, isto vai dividir-nos. João respondeu com lágrimas. Pai, eu não escolhi amar um homem. Escolhi não mentir sobre isso. O pai abraçou, mas o peso permanecia. No trabalho o diretor sugeriu licença. O escândalo afetava a reputação da escola. João aceitou, mas sentiu o custo profissional. A sociedade julgava. Comentários em redes sociais dividiam-se. Alguns apoiavam a causa LGBT, outros defendiam a família tradicional. João lia tudo e doía. Mas o despertar interior crescia. Ele percebia que se escondera demasiado tempo. Agora lutava não só por Miguel, mas por si mesmo. Uma audiência preliminar trouxe tensão. Dona Ana testemunhou com voz quebrada. O meu filho merece paz, não drama. João falou depois. Paz sem amor não é paz. O juiz ouviu atento. As provas acumulavam-se.
Fotos de viagens, bilhetes de cinema, contas partilhadas. Tudo mostrava uma vida construída juntos. Pedro tentou descredibilizar, mas as contradições apareceram. O caso ganhava força lógica. João pagava com isolamento. Amigos afastavam-se por medo. Mas Sofia permanecia firme. Vamos ganhar. O preço da coragem era solitário, mas necessário. João visitava o hospital todos os dias, mesmo sem entrar. Ficava no jardim olhando para a janela da UTI. Falava baixinho como se Miguel ouvisse. Aguenta, amor. Estou a lutar por nós. A tensão aumentava com cada adiamento. O hospital defendia as suas normas internas como proteção à privacidade. João via nisso discriminação velada. O conflito interno era profundo. Respeitar a família ou priorizar o companheiro? Ele escolhia o amor, mas questionava se o amor justificava tanta dor. O despertar vinha aos poucos. Ele era mais forte do que pensava. A história deles merecia ser defendida. A data do julgamento final aproximava-se. João preparou o discurso final com o coração aberto. Não pedia piedade. Pedia justiça. O dia do julgamento chegou com chuva forte em Lisboa. O tribunal estava cheio de curiosos e jornalistas. João sentou-se ao lado de Sofia, o coração acelerado. Dona Ana e Pedro do outro lado tensos. O juiz entrou e o silêncio caiu. Primeiro, as alegações do hospital. As normas internas protegem o paciente em estado vulnerável. Só família registada. Depois, o argumento de João. O amor não precisa de registro para ser real. 5 anos de vida partilhada provam a união. Testemunhas desfilaram. Um colega contou como Miguel falava de João como parceiro de vida. Uma vizinha confirmou as idas e vindas diárias. A tensão subia. Pedro testemunhou contra. João manipulou o meu irmão. Mas Sofia contra-interrogou e as mentiras surgiram. Dona Ana chorou ao descrever o choque de descobrir a orientação do filho. João sentiu empatia, mas não recuou. Chegou a sua vez de falar. Meritíssimo sangue não define família. O cuidado, o apoio, o amor, sim. Eu estive ao lado de Miguel em cirurgias, em perdas, em alegrias. Negar-me a visita é negar a humanidade dele. O juiz fez perguntas duras. Como provar que não é interesseiro? João respondeu com documentos de partilha financeira. A sala vibrava de emoção. Um jornalista tirou notas. A pressão social crescia. Lá fora, manifestantes de ambos os lados. João saiu exausto, mas com esperança. A espera pela sentença foi agonia. Dias de silêncio. Miguel continuava em coma. João ia ao hospital e falava com as enfermeiras que agora o cumprimentavam. Uma disse-lhe baixinho: muitos aqui apoiam-te. O custo era visível. Perdeu contacto com um tio favorito. A mãe dele sofria com os mexericos da vila. Mas João acordava todos os dias com a certeza de que a escolha era certa. A decisão viria e mudaria tudo. No dia da sentença, o juiz leu com voz firme: reconheço a união de facto. Ordeno que o hospital permita a visita imediata e mude as regras internas para incluir parceiros afetivos estáveis independentemente da orientação sexual. Baseado na Constituição e direitos humanos. A sala explodiu em murmúrios. Dona Ana baixou a cabeça. Pedro saiu furioso. João chorou de alívio. O preço pago valera a pena. Mas a batalha não acabava ali. João entrou na UTI com o coração a mil. Miguel estava lá pálido, mas vivo. Ele segurou a mão dele e sussurrou: estou aqui, amor. Lutei por nós. As máquinas apitaram. Horas depois, Miguel abriu os olhos devagar. João. A voz fraca, mas clara. Eles falaram pouco, mas o olhar dizia tudo. O reencontro foi doce amargo. Miguel soube da luta pela mãe dele, chorou. Não queria magoar ninguém. Mas agradeceu. Tu salvaste-me 2 vezes. Primeiro do acidente, agora disto. Dona Ana entrou mais tarde, o rosto marcado. Não aprovo, mas vejo o teu amor. Pedro não veio.
A família cortou laços parciais. O hospital implementou a nova regra em semanas. Outros casais beneficiaram. João voltou ao trabalho com cabeça erguida. Alguns colegas aplaudiram. Outros afastaram-se. A vida recomeçava. Eles mudaram-se para um apartamento maior em Lisboa. Planeavam casar agora sem medo. Mas o custo ficava. Miguel perdeu o contacto diário com a mãe. João carregava a culpa de ter dividido uma família. O despertar deles era profundo. Aprenderam que o amor exige coragem e que a justiça tem preço. Portugal avançava, mas as tradições resistiam. João e Miguel reconstruíam dia a dia. Passeios no Tejo, jantares simples, risos recuperados. A sociedade observava. Alguns viam heróis, outros problemáticos. Eles escolhiam viver. Meses depois, Miguel, totalmente recuperado, propôs casamento formal. João aceitou com lágrimas. O círculo fechava-se. Mas a pergunta permanecia no ar depois de tudo. A decisão do juiz foi justiça verdadeira ou interferiu demais na autonomia dos hospitais e direitos familiares?